E para começar o nosso programa desta quinta-feira, falando sobre um tema também impactante. É possível recomeçar após uma crise? Tcharam! Eu vou conversar agora com a psicóloga Pamela Magalhães, que já se encontra aqui na casa do Tribuna. Estamos começando ao vivo, 8 horas 33 minutos, mais uma edição do nosso Tribuna Independente pela Rede Vida, feito com o coração, especialmente para você. Tudo bem, Olá, Pamela? meu querido. Olha, Que tema, hein? esse tema vai pegar fogo hoje aqui no programa. Tema. Eu falo que quando a gente pensa em crise... Aliás, desculpa, boa noite para você que está assistindo, que sempre assiste, que está assistindo pela primeira vez. Quando a gente fala de crise, parece que dá uma sensação que, ai meu Deus, meu relacionamento entrou numa crise, não tem mais jeito. Ou então chega o amigo e fala, ai, vocês estão em crise. Ou então, ai, fulano está em crise. Parece que assim, não tem mais jeito. Então eu vim aqui até para desmistificar essa ideia. É verdade. Aliás, qual que seria o primeiro passo para quem quer sair de uma crise conjugal? Porque às vezes a gente se enfia num buraco, Pamela, que a gente não consegue encontrar uma saída, ver a luz no fim do túnel. Primeiro, para entender, gente, que relacionamentos, problemas da relação fazem parte. Não tem como. Eu e o Fábio, a gente tem uma relação, você está com a Simone há um tempão, eu estou com o Carlos também há um tempão. Então, assim, nem sempre aliás, nunca é um conto de fadas, nem sempre serão dias de sol. Então, tem dia que tem chuva, assim, trovoadas, dias nublados. E a gente tem que saber lidar com essas questões. O problema, na minha opinião, é que quando essas questões, elas vão sendo somadas, muito pouco fazemos sobre. A gente esquece de se comunicar, de exercitar o diálogo, chamar para perto, conversar, oprime muita coisa, fecha os olhos, não entra em contato, evita olhar algumas coisas que são super importantes na relação e aquilo que é um floquinho de neve vai virando um negócio gigantesco e aí estoura numa crise. Mas, gente, veja bem, não entendam a crise sempre como algo, ai meu Deus, não tem mais jeito. A gente pode, inclusive, entender a crise como a possibilidade de enxergar algumas coisas que a gente não está aguentando ver e aí fazer diferente. É na hora que o negócio estoura que eu falo, bom, então e aí? Podemos recomeçar? Vamos fazer algo sobre isso ou não tem mais jeito? Eu falo que aí não tem como. Alguma coisa temos que fazer sobre. Posso fazer uma pergunta emblemática já para Lógico. começar? Porque eu já tenho uma pergunta bomba aqui, tá? Ah, já imaginei. Mas calma lá. Antes eu quero fazer uma pergunta emblemática. Tá. Houve uma traição, certo? Sim. No relacionamento. Por Sim. um motivo ou pelo outro, desgaste, aquela história toda. Aconteceu porque aconteceu uma traição. Aliás, Pensado escutaram ou não. bem o Fábio? Parar de culpar, né, Fábio? Às vezes Tá. acontece, né? Às vezes acontece. Exposição, tem uma série de situações. Sim. Vamos supor, aconteceu uma traição. A pergunta é possível perdoar? Bom, que é possível perdoar. Aliás, eu acho o perdão uma coisa maravilhosa. Eu estava falando sobre o perdão, que perdão é uma coisa, para você que fica o tempo inteiro pedindo perdão não se pede, perdão se dá. Certo. E é algo muito nosso. Então, se houve uma traição, ai meu Deus, fui eu que fui lá e traí. Então, primeiro você tem que se entender com o seu íntimo o quanto você consegue se perdoar. Entender o que aconteceu, analisar o contexto, o que estava rolando no meu relacionamento. Ah, eu não aguentei, estava muito desgastado. Ah, foi uma besteira, foi uma aventura e tal. Você tem que pensar em tudo isso. Depois, você tem que exercitar o diálogo com o teu parceiro, conversando ali para ver se ambos têm recursos para conseguir lidar com a possibilidade de continuar a relação ainda que isso tenha ocorrido. Porque não adianta dizer que perdoou, ah não, vamos esquecer essa história e tal, e na primeira oportunidade trazer essa questão à tona, que é o que muito acontece. Ou então continuar na relação e a pessoa que traiu sempre acreditar que deve alguma coisa para o outro. Ah, então agora tem que ter todas as minhas senhas. Agora eu tenho que tirar fotos de todos os lugares que eu tô. Eu tenho que dar relatórios do que eu vou fazer. Quem é a pessoa que está aqui almoçando comigo? Aonde eu tô? Onde eu deixo de estar? Então, assim, para viver numa hipervigilância, como se devo alguma coisa para o outro, ninguém merece.
Então, houve a traição, veja se é possível lidar com isso. Eu vou conseguir, né, continuar olhando para essa pessoa, tendo compreendido que houve, né, essa mancha na nossa história? Ou a gente entende até as razões que isso aconteceu, né? Eu falo que a gente tem que analisar, inclusive, se é um traço do caráter do indivíduo, até pela reincidência, se isso está acontecendo várias vezes, ou se foi um escorregão. Né? Um momento difícil, e aí a pessoa, nossa, não pensou, foi impulsivo. Então, tudo isso tem que ser somado para a gente poder avaliar. E, ó, se resolveu continuar, deixa pra lá, ó, página virada. Aí sim. Faz uma autoanálise também. Às vezes pode ser que você tenha sido motivadora dessa situação. Às vezes acontece. Mas tudo faz parte. Gente, é um sistema, é uma relação. O outro puxa o gatilho, ok, vocês não têm que ficar preocupados de quem é a culpa, Ninguém de quem deixa de ser. Ninguém está numa redoma de vidro, né, Pamela? Não, claro, e outra, vamos parar de julgamento? O que vai ajudar? Não vai ajudar em nada. Então, aconteceu no relacionamento, sentar, conversar e avaliar, ponderar e ter bastante bom senso. Vamos falar sobre a rotina? Vamos. Daqui a pouquinho. Olha, Tiago, me explica aqui, eu faço a pergunta bomba agora ou deixo daqui a pouquinho? Ao suspense. Pode? Então solta aí a pergunta bomba, vamos lá. Depois a gente fala da rotina. Cadê? Nem explodiu, agora vai explodir, olha lá, vai lá. Aí. Pronto. A gente tem que ensaiar melhor esse troço aqui. O sincronismo zero, né, Paulinho? Tá difícil. Ô, Pamela, olha, essa questão aqui vem da Estrela Dalva, acredito que deva ser um pseudônimo, né? De Barretos, São Paulo. Tá. Ela fala, boa noite, Fábio e Pamela, amo vocês e o Tribuna Independente. Ah, que linda. Um beijo para você, Estrela Dalva. Beijos. É uma questão bem delicada, tá? Há 5 meses atrás, Pamela, eu descobri que o meu marido estava se relacionando com a minha amiga. Nós somos comadres e amigas de muitos anos. Nós temos 40 anos de casado. Meu Deus. O que é que eu faço? Eu emagreci 10 quilos, não durmo, não como, só choro dia e noite. Eu adoro o seu programa, não perco por nada, e vocês estavam falando justamente sobre este assunto. Olha como serve o que nós conversamos aqui. Então, primeiro, obrigado por compartilhar essa situação que a gente sabe que não é fácil, mas serve para muitas pessoas, né, Pamela? Você sabe que eu estava escutando a tua pergunta, Estrela. Estrela, né? Isso. Pseudônimo que ela usou. E eu fiquei pensando que é uma traição aí dupla, né? Porque ela é traída tanto Também pelo parceiro, né? Pelo marido, como pela amiga. Então, é uma dor absurda. A sensação que a gente tem, acho que primeiro é legal a gente narrar um pouco das possíveis sensações que se tem ao estar nesse lugar. É um sentimento de, bom, não posso confiar em ninguém. Aonde eu tô? Que sensação de insegurança, de fragilidade, de solidão, de vazio. A traição, ela causa isso. E no caso dela, que é uma traição dupla, né, da amiga e do parceiro, eu acho que o primeiro é esse questionamento, né, aonde eu me agarro. Eu penso que algumas coisas que acontecem na nossa vida, e aí eu acho que a gente pega, não tem como a gente recorrer à fé, né, à espiritualidade, acho que não tem como. Eu penso que são algumas situações para que a gente se sinta um pouco mais forte, para que a gente aprenda com essas circunstâncias, para que a gente venha para dentro de si mesmo, não tem outro jeito, para ir encontrando recursos para melhor manejar com esse abalo psíquico e emocional. Primeiro, a autoestima fica em flagelos, né? Eu acho que quem eu sou, o que será que acontece comigo, eu não sou digna de uma amizade confiável, meu parceiro de 40 anos não me respeita, passa por cima de mim. Então, tudo isso faz parte, não se sinta um ET por estar vivendo todas essas emoções. Depois disso, recorra dentro de si mesmo o que você pode fazer para se fortalecer, ou seja, se tratar com carinho, não entrar no sentimento de culpa, não se machucar mais e não mergulhar em nenhum ciclo destrutivo. Como quem diz, meu Deus, o problema sou eu, porque a maioria está me traindo. Então, depois disso, repense na sua vida a dois. Como que tá, né? Será que essa situação não serve até para você enxergar a qualidade desse relacionamento, o quanto ele está te fazendo bem, o quanto você está feliz com ele?
Porque às vezes é um movimento do outro que nos obriga a avaliar como nós estamos nos sentindo naquela situação. Porque às vezes, num relacionamento de muito tempo, a gente não se permite. A gente se acostuma, se adapta e não questiona mais nada. Então, vale questionar. Depois disso, uma boa conversa com ele, principalmente. Porque a amiga ali, eu acho que ela é um elemento secundário para se pensar. Mas ele, com certeza, olha o que está acontecendo, como que a gente está, sem brigar. Porque eu acho que quando você briga, quando você ataca, você perde toda a razão. E o outro vai se blindar e ainda vai apontar para você e dizer que você é louca, que você não tem equilíbrio. Converse, tenha serenidade para conseguir pontuar toda essa situação e depois, se depois desse papo você achar que vale realmente a pena, chamar essa amiga para conversar também. Muito bem. Olha, vamos falar sobre a rotina, então? Vamos. Eu só quero dar mais um comentário sobre isso, porque muita gente se identifica. Olha, minha gente, que a gente possa, depois dessas situações de traição, avaliar as nossas escolhas. Nós não somos obrigados a andar com ninguém, tá? Amigos, familiares, parceiro, que ajam dessa maneira. Que a gente possa realmente fazer boas escolhas e ter por perto quem realmente nos faça bem. E até eu, como teólogo, queria falar uma coisa também. Ótimo, ótimo. Você que tem muito tempo de casado, tem um relacionamento tão longo, 40 anos é uma vida, poderia também pensar um pouquinho. Às vezes, vem coisa muito fácil, né? E a gente pensar, será que é a melhor atitude que eu tenho que ter? Porque às vezes a pessoa não pensa nisso, né? Sim. Hoje nós somos estimulados a esse tipo de situação o tempo todo, né? Claro, sem dúvida. E depois, se a gente não toma cuidado, as pessoas falam assim, olha, tá vendo? Você é contra isso ou contra... Ninguém é contra nada. A gente só acha que tem que haver respeito. Isso, né? É isso que é o principal, o respeito. Dos dois lados, principalmente. Que essa situação não tem nenhum. A amiga trai e o parceiro trai. Nas três Nossa, o parceiro trai com a amiga ainda, pois né? Que então, é comadre. Não, pesadíssimo, pesadíssimo. Vamos falar da rotina? Vamos. Eu queria saber, por exemplo, se a rotina, ela pode acabar com uma relação, ela pode transformar a relação numa crise. Isso, favorecer a crise. Olha, eu penso que um relacionamento, quando a gente entra, depois que passa a fase da conquista, Fábio, é muito difícil a gente não cair na rotina. É verdade. Né? Não tem muito jeito. Ali o dia a dia, responsabilidades, conta para pagar, e aí podem vir os filhos, e tem que levar o filho ali, tem que arrumar aqui, organiza colar. A gente cai numa rotina, não tem jeito. A rotina não precisa ser sempre ruim. Se você percebe que teu relacionamento está ficando um pouco, insosso, meio sem graça, desgastado, é sempre a mesma coisa, vocês não têm nem mais tempo para se olhar, para namorar, para se curtir, coloquem na rotina alguma coisa diferente que vocês possam fazer juntos. Pode ser um esporte, pode ser um momento que a gente vai bater papo na varanda, o jantar que a gente vai fazer junto, o passeio do parque. A gente vai levar as crianças junto e depois a gente vai parar e tomar um cafezinho. São pequenas mudanças, ajustes que você pode fazer na sua rotina, que você vai diversificar. E aí você pode até fazer sempre, né? Aquela mesma coisa, mas por você ter incluído esse momento gostoso de exercício, de cumplicidade, você vai estar fazendo o quê? Um exercício muito bacana na autoestima do relacionamento. Porque relacionamento também tem autoestima, viu? Uma maneira de eu me sentir melhor ali com o meu parceiro, de eu conhecê-lo novamente, reencontrá-lo. Porque depois de muito tempo, você acha que seu parceiro é previsível, é sempre a mesma coisa, mas você está distante dele. Você não está sentindo o que está acontecendo. Nós somos mutantes, a gente sempre está mudando. E o exercício da cumplicidade na relação é fundamental. Faz tudo renascer novamente, sabe? Essa chaminha que está meio apagada. Faz alguma coisa. Lembrar daquilo que ele ou ela gosta, né? Isso é muito bom. Não lembrar do que vocês faziam lá no começo, Fábio. Não é bacana? Tem gente que no começo ia sempre no cinema, ia dar uma volta no parque, depois esquece, é besteira, é supérfluo, não dá tempo. Dá sim, tá? É só a gente dar um jeitinho que a gente consegue. Vamos falar de ciúmes? Ciúme. Daqui a pouquinho. Mas sabia. Eu me mordo de ciúme dessa música. Diga-me. Você sabe que eu queria falar um pouquinho sobre a questão dos ciúmes, porque tem gente que fala, né? Um pouquinho de ciúmes vale a pena, né? Charminho. É um charminho e tal. Mas tem pessoas que não conseguem se controlar e são absolutamente ciumentas. Possessivas. 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 O ciúmes, ele é bom
ou é ruim? Para crise? Num relacionamento. Nossa. Quem está assistindo ali e padece desse mal sabe bem, poderia ter um monte de gente ali que responderia para você. Gente, como eu sempre digo, um pouquinho de ciúme é bem gostosinho pro ego, sabe, Fábio? Porque a gente se sente visto, ele ainda me percebe, né? Ele vê minha roupa, meu cabelo, se preocupa. Tudo bem, eu acho que isso faz com que a gente se sinta mais amado, é gostoso. O problema é quando o ciúme, ele pauta, ele marca a relação. Você já identifica o teu parceiro como o ciumento e ele já te identifica como a ciumenta. Então, você é aquela pessoa que está sempre ali fiscalizando, questionando, hipervigilante, fazendo perguntas, mexendo no celular, stalkeando, controlando a vida do teu parceiro como se ele fosse propriedade sua. O outro não é nosso. Vamos exercitar essa questão do apego excessivo, achar que o outro faz parte da gente, é uma extensão nossa. Isso, né? Uma propriedade. Não. O outro tem vida própria. Ele pode perfeitamente ter, e deve, inclusive, ter a sua individualidade preservada, assim como você tem que ser tem que ter a sua. O que a gente percebe é muita gente inclinada na vida do outro, achando que a outra parte é a extensão dela, deixando de viver a própria vida, o tempo inteiro ali fiscalizando e controlando, fazendo perguntas, questionamentos e desgastando a relação. Porque você não vai querer me convencer, eu faço isso porque eu amo. Não, você faz isso porque existe uma insegurança tremenda de que qualquer coisa ameaça o seu objeto amado. Então, vamos exercitar a confiança na relação, lembrar que ninguém está com você em pleno 2018 por obrigação. A pessoa escolheu estar ao seu lado e quanto mais você tiver o medo de perder e achar que você precisa aprisionar o seu parceiro para tê-lo, menos você terá e mais vulnerável esse relacionamento será. Quer mais uma bomba? Vamos lá, eu já vi a cara dele. Ele estava seco, eu falando ele assim, seco para fazer a pergunta. Solta a bomba aí, solta a pergunta bomba. Essa também é mais uma. Vai pegar aqui, vamos lá. Vai lá. Primeiro eu quero agradecer a todos a todos pelo carinho e por confiarem no nosso programa, né, para falar sobre esses assuntos. Olha só, boa noite, Fábio e Pamela. Eu acho muito bom, Fábio, este seu programa. A Pamela esclarece muitas questões. Obrigada. É ótima. Pode me chamar de Gi. Gi. Então tá certo. Eu tenho um relacionamento de 11 anos, mas não moramos juntos. Ele mente muito, ele mente tanto, Pamela, que já não sei quando ele está dizendo a verdade. Inclusive, já me traiu e mesmo quando eu encontrei um recibo de motel, ele disse que não era dele. Bom, depois de muita conversa e ele jurando que iria mudar, resolvi dar uma chance. Por isso, gostaria de saber se ele pode mudar ou não esta personalidade que ele se apresenta. Bom, eu vou responder a tua pergunta, mas eu gostaria de te perguntar, Gi, quando você vai mudar a sua conduta em relação a esse parceiro? Pessoa já mentiu, mente várias vezes. Você o enquadra e caracteriza como um mentiroso. Já te traiu e parece que não foi apenas uma vez. É nitidamente uma relação extremamente abusiva. E a sua preocupação está mais nele do que em você. A gente pode falar que ele tem um transtorno de personalidade, que ele tem uma questão de humor, que ele tem qualquer outra patologia. O que importa mesmo não é o que ele tenha, mas o que está acontecendo no relacionamento. O que te faz se manter, aliás, para você, não só para você, para todo mundo que está assistindo, o que faz você aí que está assistindo se manter numa relação que te machuca sempre? Você fica ali computando, anotando as tantas situações em que você se feriu, as tantas traições que ocorreram, as violências que toda hora estão repercutindo na tua vida. Qual razão? De verdade, eu não tenho como adivinhar se existe um transtorno de personalidade ou não. Pode ser um mitomaníaco? Pode ser. Pode ser um mau caráter? Pode ser. Mas o que realmente me preocupa e que deve te preocupar e que você não deve se acostumar, se adaptar ou achar que é o jeitão dele, tá? Essas desculpas que a gente dá para não mudar, para não sair de uma relação que nos machuca, é isso que você tem que pensar, tá?
Porque eu vejo as pessoas muito preocupadas, me perguntando livros, me contando pedaços, me mostrando, fazendo print de história, para eu dizer se a pessoa tem alguma doença ou se não tem. O que me preocupa é o que está acontecendo. É isso que vocês têm que se preocupar. O que adianta? Ah, nossa, é isso aqui que a pessoa tem. Primeiro que quem tem que mudar é esta pessoa. Quem tem que melhorar é ela, quem tem que ter vontade é ela. Nós não mudamos ninguém, tá? Se preocupem com vocês, cuidem-se, preservem-se. Ninguém merece continuar numa situação, na verdade, se aprisionando, né? Não é nem que o outro aprisiona, a gente fica ali grudado numa situação que fere. Ninguém merece. Gente, eu tô tentando achar aqui uma pergunta mais leve, mas tá difícil hoje o negócio. Não, você vê o sofrimento. Que coisa. Né? O tamanho do sofrimento. Peraí, toma uma aguinha que eu volto já. Pamela, voltou olha... pro caldeirão, né? Tá fervendo. Olha, eu vou fazer essa questão aqui porque... Diga. A Rose pediu pra gente, nós vamos fazer. Boa noite, Fábio. Boa noite, Pamela. Boa noite. Olha, o que fazer quando sempre as pessoas invertem a situação e faz você se sentir culpado por algo que a outra pessoa fez? E como é difícil conseguir se reerguer após uma traição. Eu vou resumir bastante aqui, mas ela também foi vítima de uma traição dessas bem cabeludas, mas agora ela se sente ciumenta, insegura e desconfiada por causa da ação da outra pessoa. Então, acho que eu vou pegar a tua primeira pergunta, que eu acho que vai ajudar muita gente, sobre essa situação durante uma discussão, da outra parte fazer essa tentativa de inversão, né, da culpa, do que está acontecendo e tal, e parece que vira todo o tom da conversa, e quando você vê, você estava ali tirando uma satisfação, o outro está tirando satisfação de você, resgata assunto lá do arco da velha, mas você fazia e tal. Primeiro que é o seguinte, se você está discutindo com uma pessoa, você está conversando com alguém e o outro começa a inverter, buscando razão, faça o que quiser. O outro pode tentar o argumento que bem entender. Nós sabemos a nossa parcela de contribuição para determinada crise, para determinada circunstância. Então, primeiro a conversa é conosco. Aconteceu alguma coisa na tua vida? Converse com si mesmo. Qual é o teu pedaço nisso? Qual é o pedaço do outro? Como que você entende o que aconteceu? Você se perdoa? Você não se perdoa? Você acha que você poderia ter feito melhor? Ponto. Então, você tem que estar bem, íntimo consigo mesmo. Na conversa, não tem essa história de quem tem razão. A ideia é ser feliz. Vamos conversar, vamos trocar. Eu coloco o meu ponto de vista, o outro coloca o ponto de vista dele. Não é uma disputa, gente. O que vai adiantar? Ai, meu Deus, ele é julgado aqui. Para com essa história. Dividam as experiências. Diga como você se sente. Como foi difícil? Você passou por uma traição? Como você se sentiu? Como que está isso dentro de você? Pergunte sobre as suas dúvidas. Nossa, por que você acha que isso aconteceu? Como que você estava? O que te levou a fazer isso? Pare com as acusações. Quando você acusa, o outro se blinda e a conversa vai tomando rumos que não serão do seu interesse. Depois disso, quando você escreve que você está insegura, que agora você se tornou ciumenta, porque ele colocou a culpa em mim, ninguém coloca a culpa na gente. Se alguém tenta fazer isso e a gente veste, é sinal de que serviu. Então, a gente precisa alinhar um pouco os feitos, ter mais discernimento sobre as nossas experiências e as nossas vivências. Ninguém faz nada conosco que a gente não permita. Exatamente. E essa fragilidade, essa insegurança que você precisa tratar. Quanto mais fortalecidos a gente estiver, menos vulneráveis nos tornamos nas discussões, nas crises, em qualquer situação, não só na relação amorosa, mas na amizade, no trabalho e na família. Chega por hoje, né? Chega por hoje. Tá ótimo. Hoje, a nossa cota já foi. Fábio, obrigada. Obrigado você. Obrigada para você. Se você não me conhece, eu vou deixar minhas redes sociais. Eu tenho uma página no Facebook, Pamela Magalhães Psicóloga, e no Instagram, @psipamela, @psipamela. E, eu quero dizer que eu vou fazer
3 palestras agora nesse primeiro semestre. Opa, legal. E eu quero muito que vocês venham no meu Instagram e ali na página principal do Facebook, você tem todas as informações. Será em São José do Rio Preto, Opa, no Rio sede de da Rede Vida Janeiro. ali. Eu sei. No Rio de Janeiro e no ABC Paulista. Maravilha. Então, se você estiver em São Paulo, capital, é pertinho também. Beijos. Obrigado, Pamela. Obrigada, meu Até querido. quinta-feira, se Deus quiser, viu? Muito obrigado por ter vindo. Obrigada.